Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Anne Fortes, host do Iluminar Podcast. Hoje nós estamos com o Felipe Guerra, arquiteto, e vamos conhecer mais um pouquinho sobre ele, vamos conversar, né? Vamos ver quem é o Felipe Guerra, né? Eu já sei que ele está participando da Casa Cor, né? E que ele esteve também na Eurolute. Então vamos conversar, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, Queria Felipe? agradecer a Anne pelo convite. Estou extremamente animado com essa ideia de um podcast que fala de iluminação. Eu acho que isso é praticamente inédito, eu não conheço. Então, estou super feliz e ansioso aí para trocar uma ideia sobre esse universo da arquitetura e da iluminação aplicada à arquitetura. Sim, me conta um pouquinho da sua história, Felipe, né? Como você começou, você é curitibano mesmo? Sou curitibano, filho de curitibanos e neto de curitibanos. Olha. Então, eu sou o Peça rara, né? tradicional curitiboca. E vocês vão ver pelo meu sotaque, que é aquele sotaquezão bem carregado de curitibano. Mas eu sou curitibano e me formei aqui em Curitiba há 18 anos atrás. Então já tenho mais de 23 anos de arquitetura, considerando que eu trabalho desde o primeiro ano. Já fiz estágio desde o começo da faculdade. E iluminação sempre foi um dos itens em que eu tive muito interesse. Inclusive fiz uma pós-graduação em iluminação, então eu sou Olha que especialista em ótimo. iluminação também. E tenho uma vida dividida em 3 blocos. Eu sempre falo assim, minha vida são 3 blocos, que se misturam, mas são 3 escritórios. Um escritório é o Jaime Lerner Arquitetos Associados. Eu sou o primeiro estagiário do escritório do Lerner, quando ele terminou o segundo ano do mandato o segundo mandato de governo. Eu fui o primeiro estagiário do escritório quando ele foi reaberto. E também tem um outro escritório, que é um escritório que atua mais na escala residencial e comercial, tradicional, e também tem uma produtora de eventos, onde eu faço produção e direção de grandes eventos. Olha que interessante. Na verdade, então é um empreendedor serial, né? Que Sou empreende em vários. bem Que doido, ótimo, bem sim. doidinho. E ainda tem tempo para casa cor, que isso, né? Imagino que deve tomar muito do tempo, né? A Casa Porque Cor, precisa estar lá. a Casa Cor absorve, ela absorve energia, mas eu sempre digo assim, é importante estar em movimento. Eu sou uma pessoa que eu preciso estar em movimento. Eu não posso ficar parado dentro do escritório. Então, quando surgiu o convite da Casa Cor, mesmo sabendo, já é a terceira vez que eu participo, então eu conheço bem a dinâmica. É desgastante, mas a Casa Cor ela gera um movimento. E para mim o que interessa da Casa Cor é o relacionamento com as marcas, principalmente. Não é nenhuma, eu não fico numa expectativa que eu vou gerar negócios com clientes finais. Para mim, estar na Casa Cor é relacionamento com as marcas. Então, eu hoje, por exemplo, atendo a Arauco, faço os estandes, fiz uma palestra para a Arauco. Eu atendo a Rock em Cepa. São marcas que eu tenho relacionamento que partiram muitas das vezes da própria Casa Cor, de ter especificado produtos deles. Olha que interessante, né? Porque a maioria dos arquitetos que eu converso, eles sempre pensam no cliente final. E você realmente, né, passou à frente pensando justamente não só nos clientes, obviamente você pensa também, mas sim nessa relação com as marcas, que isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, Sim, inclusive, né? sim. E abre muitas portas, né, Felipe? Sim, e tem outra coisa interessante da Casa Cor, é que quando você faz Casa Cor, você entra dentro de um ecossistema onde toda a cadeia da arquitetura e construção da cidade fica de olho em você. Então, você é Sim. convidado para todos os eventos, você acaba fazendo palestras, você recebe brinde, você no final do ano é mimado. Então, assim, você está inserido naquele universo da arquitetura e construção porque as grandes empresas desse setor, elas usam o mailing da própria Casa Cor como sua plataforma de relacionamento. Então, assim, para mim é isso que interessa, muito mais do que o cliente final. Óbvio que é interessante, a gente espera e precisa, porque existe um investimento da nossa parte que Sim. precisa ser abatido, né? Precisa ser recuperado, digamos assim, mas esse relacionamento é que me interessa mais. Olha que interessante. E hoje você tem no teu stand, na tua proposta, você tem as marcas, é a nossa Lute também que está Sim, lá e maravilhosa. está com o carro Audi. da Audi. Eu não estive ainda na Casa Cor. Tá O es- incrível? Tá muito bacana? Tá muito incrível, porque esse ano eu percebi que os arquitetos e designers de interiores se permitiram mais. Ah, que bom. Então, para quem estiver dando uma voltinha lá pela Casa Cor, que é um super programa, pessoal, vão na Casa Cor Paraná, porque é um programa, é que nem no cinema. Você vai lá, passeia. Eu sempre recomendo vá no final da tarde, porque à noite a magia acontece, é mais
especial, é mais cênico, né? A luz à noite ela fica mais Ai. poderosa. É, porque eu sempre digo, né, que o bonito da luz é a sombra que causa, né? Sim. Então é. E tem muitos ambientes externos, então os ambientes, os jardins iluminados ficam mais bonitos. Mas enfim, sempre está acontecendo, sempre está rolando e vale a pena ir. É uma coisa que mesmo para quem não quer construir, para quem não está esperando construir, é um programa gostoso de ser feito. Dá para jantar, dá para tomar um espumante, um vinho e aprender. E dentro da Casa Cor também tem restaurante, né, Felipe? Tem um Tem restaurante café, restaurante, e tem a Adega Brasil também que serve drinks, espumantes e vinhos. inovaram até a adega, acho que não participou no passado, não lembro pelo E menos. tá bem legal, com rótulos interessantes e com degustação semanal. E a Casa Cor vai até quando, né? Se você quiser. A Casa Cor vai até o final de julho. São 50 dias de evento. Então ainda tem bastante tempo pro pessoal. Eu não sei quando vai ao ar, né, o programa, mas Sim. final de julho é o final da Casa Cor. Que bom. Felipe, e você também esteve há meses atrás aqui na Eurolute, né? Que eu imagino que deve ter sido assim algo incrível. Então a Feira de Milão é uma oportunidade que a gente tem de entender o que vai acontecer no futuro, né? É um espaço da futurologia, digamos assim. Então, tudo aquilo que a grande indústria que lança a moda, que lança a tendência, está pensando, está aprontando, é lançado na Feira de Milano, né? Então, a Feira de Milano ela se divide em Fuori Salone, que é o que acontece na cidade, e Il Salone, que acontece dentro dos pavilhões da feira. Então, são duas mostras que acontecem de forma síncrona, ao mesmo tempo, só que em espaços diferentes. A feira tem o espaço da feira e o evento fora da cidade, ele abraça a cidade como um todo. Então, eu sempre digo, é a celebração da cidade. Então, Milão se transforma completamente durante aquele período, aquela semana, onde todas as marcas, não só as marcas que estão inseridas no mercado de arquitetura e construção, mas também as grandes marcas de moda, né? Versace, Prada, Louis Vuitton, todas as grandes marcas de lojas, os artistas, todo mundo se transforma para receber esse evento e receber esse público interessado e interessante. E dentro da Feira de Milano existe, a cada ano sim, ano não, a Eurolute, que ela intercala com a Eurocutina. Então, esse ano foi a Eurolute, ano que vem a Eurocutina. Então, a gente teve um pavilhão inteiro da feira dedicado à iluminação. Eu imagino, me conte assim, o que você viu de diferente, de destaque, porque eu sei que o nosso LED acoplado, né, cada vez mais está aí para se mostrando o que veio, tem muita marca boa que utiliza e aí dá para ter anos de garantia, qualidade e tudo mais, né? Então, Assim, o que você viu de diferente lá, né? Porque o LED acoplado é uma realidade, não tem muito o que fazer, a gente não tem mais essa lâmpada vendida separada do spot, vamos dizer assim, né? Vulgarmente falando, a gente está falando aí mais dependente, decorativo, mas quais os materiais que estão muito, que você viu que realmente vai ser isso, a tendência é essa? então, eu consegui identificar alguns movimentos, tá? Alguns de consolidação, né, ou de avanço, e outros que eu percebi que existia aí uma novidade aparecendo. Uma das coisas que é consolidação, para mim, são os trilhos eletrificados. Só que os trilhos eletrificados agora, eles são absolutamente tudo. Existe uma versatilidade completa de tamanho, formato, cor e de peças que você pode utilizar presos nesses trilhos, né? Então eu tenho pendentes, eu tenho todos os tipos de spots possíveis, né? Com formatos, tipos de lâmpada, abertura de ângulo, cor de luz. E esse trilho também começou a fugir da linha reta e começou a, pelo que eu estou entendendo, Curvo. estar em todos os tipos de formato. Então ele tem formato orgânico, ele tem formato circular. Então ele pode realmente ser um elemento bem versátil. Então trilho agora versátil, formatos e opções. E o que eu achei mais interessante de tudo foram soluções onde tinham superfícies de reflexão de luz, né? A gente tinha rebatedores para criar uma luz indireta presa no próprio trilho. Então, do trilho saía o spotzinho virado para cima e do próprio trilho também tinham essas superfícies de rebatedor para fazer luz indireta. Então, realmente, o trilho aí entrando com tudo, fazendo de um tudo, né? Ele entrando para poder receber qualquer tipo de interferência.
É porque até, né, a gente utiliza ainda muito perfil, né? Principalmente, por exemplo, em cozinha, né? Perfil reto de iluminação difusa, né? Mas em todos os outros ambientes da casa, eu sempre acho que fica muito comercial. Isso, Anne, Uhum. né? Então eu prefiro até utilizar ainda, porque é realmente uma luz difusa, uma luz prática para cozinha, acho excelente. Mas o perfil realmente eu imagino que ele esteja saindo do uso, né? Para a sala de estar, para todo o restante da casa em si. Ele Esse tem pouco perfil controle, comum, ele tem né? pouco controle, né? Dependendo de como você usa, ele pode estar composto, né, Algo. em uma luz Uhum. cênica em vários circuitos, você pode ter o trilho, né, embutido compondo, mas eu acho que ele não pode ser a única ferramenta que você tem de iluminação. Eu tenho visto muitos arquitetos optando por só trabalhar com isso. Mas daí você perde a chance, às vezes, de ter uma luz de efeito num quadro, de gerar uma Que cena isso num, dá o charme. né? Você ter uma luz às vezes indireta num abajur, não dá. Eu acho que não pode se limitar a só essa solução. Eu gosto muito de luz cênica. Então, assim, eu acho que o brilho de um projeto é exatamente isso, né? Então, às vezes a pessoa quer chapar, né? Ah, não quero muita luz. Mas você vai fazer o que com essa muita luz, não é verdade? Então, você vai ter um circuito apenas. Então, ou às vezes a pessoa metralha o teto com um monte de spot, o que também não fica elegante, né? Então, o trilho, querendo ou não, até esse tipo de formato que você está nos falando, ele é interessante porque ele deixa o teto bonito, traz luz indireta, luz pontual, luz difusa. Então, isso dá todo um charme no projeto que isso enriquece, na verdade. Você não precisa de muita coisa a mais para ter um projeto bacana, diferenciado, né? E você ainda pode, com o tempo, se você tiver alguma mudança dentro do ambiente, você ainda consegue afinar essas possibilidades. Tá, eu quero, Sim, comprei um quadro maravilhoso, ou comprei um vaso, uma escultura de parede. Então você ainda tem como acrescentar ou refinar aquela iluminação, porque o teu trilho está ali. então é um trilho eletrificado mesmo, né? É um Porque trilho a eletrificado. diferença de alguns trilhos para vocês, né, saberem, então tem o trilho eletrificado, aí tem alguns trilhos que são fixos, que é a partir do momento que você coloca o spot em tal lugar é ali que ele fica, né? Então aí são essas pequenas diferenças aqui dentro da Lute, da nossa loja, né? Sim. Você consegue desenvolver um projeto da melhor forma para você, né? É um propaganda jabazinho, né? Faz parte. Felipe, voltando ainda para a feira, me conta o que você viu muita tela tensionada, porque eu sou apaixonada por isso, né? Não sei se, né? Muita tela tensionada, que é também o que eu estou trazendo para a Casa Cor, né? Ah, Na sim. Casa Cor a gente tem o trilho eletrificado com os spots e uma tela tensionada central que faz toda a iluminação do carro, porque é uma garagem. Então essa luz, ela gera uma iluminação espetacular para o carro, marcando as linhas do design do carro, toda a parte de tecnologia, mas também faz uma luz muito bonita. É uma luz que funciona muito bem, as pessoas ficam bonitas embaixo dessa luz. Né, porque é uma luz difusa, então ela não marca tanto as linhas de expressão, então todo mundo tende a ficar com a cara de luz de estúdio. É muito Sim. bonito. Então ela também, e às vezes ela tá não só na vertical, né, não só como um backlight de parede, mas ela tá vindo muito para o teto. Né? E está substituindo, às vezes, a superfície inteira do teto. Às vezes vira só uma lona iluminada, retroiluminada em cima. Né? A gente viu banheiro, sala de estar e quarto, onde só o teto era esse tecido retroiluminado. Sim, e uma utilização que eu gosto muito é com a iluminação frontal para tela tensionada. Então você faz um Sim, banheiro, por exemplo, um banheiro que fica. você vai fazer a maquiagem, por exemplo, né? Gente, mulher sofre muito com iluminação de banheiro, né? Uhum. Então realmente assim pensar sempre nessa iluminação frontal. Uma das maneiras que a gente pode utilizar é a lona tensionada, né? A tela tensionada e fica super bacana porque você pode imaginar ali um espelho, você pode fazer todo um projeto à parte, né? Fazendo uso da lona, da tela tensionada. Então realmente ela está Sendo muito ascensão. usada, não só na Sim. feira, mas também nas lojas de mobiliário, você vê muito ela sendo aplicada junto com a marcenaria. Então ela vira um elemento de decoração também, né? Aplicado junto com movelaria e marcenaria. Então é a luz também tomando fora, indo para lugares que onde não se pensava, né? Geralmente no teto ou indireto em abajur e arandelas, mas agora ela está vindo também como plano de fundo inteiro para dentro de casa e para dentro do comercial. Sim, aí utiliza muito, né? Porque você pode variar bastante, por exemplo, você pode colocar ou uma fita de LED de 2.700, 3.000, ou ainda, que eu também achei muito bonito, muito interessante, é usar a luz RGB, Uhum. né? Ou até mesmo imagina, né, uma fita digital.
embaixo de uma lona, fica incrível, né? Fica muito bacana. Programada, né? Pode dar isso. Então dá um efeito muito bacana. Super Né? interessante. Então, ou num estúdio, ou né? Em infinitos lugares, né? Sim, Que você pode colocar. Vamos lá. E ainda na Aerolute, você viu muito microLED, né? Porque hoje as pessoas não entendem ainda, né, o uso do microLED, né? Como funciona. Mas será que ilumina suficientemente ou não, né? Você viu esse tipo de produto lá, esses microLED tipo Pico, da Interlight, alguma coisa assim? Sim, com certeza. Confesso que não fui com um olhar tão... Não prestei Sim. tanta atenção nisso. Mas o que eu consigo reparar é que realmente a gente está no movimento de diminuição desses pontos, né? Do tamanho do ponto. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi também a ousadia do formato da luz. Então, aquela pegada do LED que assume a ideia do neon, né? O neon LED, Sim. digamos assim, com vários tamanhos e bitolas, né? Às vezes expandindo para quase como uma mangueira de luz grossa assim e com formatos absolutamente diferenciados. Então também esse desenho de luz tomou conta na feira. Então tinha círculos orgânicos redondos, isso combinado com metal ou não, combinado com vidro, com cristal, o Tom Dixon utilizando muito isso com vidro espelhado. Então realmente essas cobras de luz estavam por todos os lados lá na Que é feira. o LED mesmo, né, em si, fazendo 1000 formatos, né? É o LED fazendo 1000 formatos. Eu vi que também, pelo menos o que eu vi da feira, né, pelo Instagram, eu vi que tem muito vidro colorido, né, muito vidro fruta-cor, que eu disse, gente, o fruta-cor, né, tá vindo assim que, nossa, pra tudo. Falei, olha que interessante, como tá na moda, como a moda, ela é muito, reflete muito no interiores, né? E tem uma linha completa assinada do escritório do BIC, que é um arquiteto, que está super, a gente chama de Star Architects, né, as grandes estrelas da arquitetura. O BIC tem uma coleção inteira assinada, que estava na Aerolute, toda ela inspirada em bolhas de sabão, furta-cor. Então, assim, você enxergava aqueles tetos maravilhosos, cheios daquelas bolhas, que eram estruturas de vidro com esse acabamento furta-cor, dando a ideia de bolhas de sabão, com luz dentro. Então, realmente... Imagina, o céu é o limite, né? Para uma boa iluminação, sim, né? Para um projeto. E o Tom Dixon já com os prateados e dourados, que já são clássicos deles, clássico, e com formatos orgânicos e geométricos. Então, essas bolhas, esses vidros deformados, dourados, prateados, enfim. Isso é uma tendência grande, então, nos próximos anos, Acredito, né? Imagino que sim. Mas a gente conversou muito lá na feira, temos conversado muito sobre esse tema do que é tendência. Porque ficou um pouco complexo, está um pouco complexo entender o que é tendência e o que não é tendência, o que é moda e o que não é moda. Porque você vê de tudo. Né? O que é temporal, né? O que entra né? Veio para ficar ou o que realmente é modismo, né? Antigamente a gente tinha uma leitura, isso aqui tá virando moda, isso aqui tá caindo de moda. Agora o tempo ficou meio difuso, porque você vai lá e você vê o minimalismo, o purismo, ao mesmo tempo você vê o maximalismo, o colorido, tudo convivendo no mesmo espaço. Então a gente está entendendo assim que talvez a moda seja você ser feliz e estar feliz com aquilo que você está optando. Então tem mercado para tudo abraçando hoje. isso, na verdade, então, né? Tipo, seja feliz, especifique aquilo que te deixa bem, aquilo que está alinhado com a sua personalidade. Isso não só para luz, mas a gente identificou isso para parte de interiores, movelaria, texturas de parede. Acho que isso é pra vida mesmo, né, Felipe? Porque eu percebo muito, e que bom, né? Que bom que a gente está chegando em um momento de vida onde a felicidade, onde o bem-estar realmente é. Você diz assim, algo ali é brega. Mas o que é brega? Para quem, Te deixa feliz? É para quem, né? Sabe? Quem então, que vai assim, conviver com aquilo? Isso. Então, quando nós, né, enquanto profissionais, a gente não precisa deixar a casa com um aspecto de quem vai morar. Não é verdade? Não parece uma loja de showroom, assim. Porque às vezes parece uma loja de showroom, não é interessante nem de ver, muito menos de quem vai morar ali, né? Aquela, né, muito antes, né? Não, porque a minha casa tem casa de capa de revista. Mas qual é a revista? Essa é a verdade, entendeu? Porque eu sou muito realmente adepta da questão da felicidade. Sim. Te traz bem, te traz felicidade, te faz bem, ótimo, né? Que seja assim. E falando de projetos de interiores, qual que é, assim, algum projeto que você diga assim, olha, esse foi mais difícil? Ou então,
qual é o projeto que te realmente trouxe muito mais, eu vou falar assim a palavra mais assim, não, esse foi mais difícil de executar por esse ou esse motivo, ou te trouxe mais desafios, assim. Tem algum que você queira nos contar Da vida, da da vida? vida como um todo. Eu, assim, para mim, os projetos que me tiram um pouco do eixo são os projetos que eu me permito sair um pouco do eixo, são os projetos de Casa Cor e são os projetos de feira, né, da Revestir, por exemplo, que é uma feira grande que a gente atende algumas grandes marcas. Então, é um Olha, projeto de interiores, obviamente, pro lado comercial, mas que a gente sempre precisa estar à frente. Então, daí quando a gente sai da zona de conforto, a gente procura o novo, a gente procura como executar aquilo que nunca foi feito. Então, é isso que me tira fora do eixo. E para esses projetos específicos, eu trabalho muito com neurociência aplicada à arquitetura. nossa, que incrível, conta um pouco. A neurociência nada mais é do que trabalhar os 5 sentidos, porque a partir disso você consegue gerar mais memória. Então, quando você trabalha em ambientes como a Revestir, que tem muitos ambientes, muitas pessoas circulando, e que você precisa de alguma forma que a pessoa lembre daquela marca para voltar a especificar, a neurociência é fundamental. Então, você vai trabalhar com uma assinatura olfativa, você vai trabalhar com uma assinatura auditiva, com uma playlist específica. Você vai pensar no paladar, que experiência do que você pode oferecer para a pessoa provar, mas tudo isso pensado em conjunto, criando uma experiência completa. Então, é 5 sentidos. Nossa, que Então, trabalho não é só incrível. visual, não é só Sim. luz, não é só aquilo que se vê. É aquilo que se escuta, que se sente, que se pode cheirar. E daí, quando você consegue atingir todos os sentidos, você gera uma memória maior e mais forte. Então, é esse tipo de projeto que eu Se mais eu gosto. tivesse um stand meu amigo, você estaria contratado. Gente, eu tô apaixonada por esse menino. Não, Que isso é bom. incrível! Isso é bom. E a gente tem Nossa, feito eu isso. não conhecia assim o teu trabalho ainda tão bem, né? Mas que interessante isso, que bate-papo gostoso. E eu acho que isso tudo veio para minha vida muito com a cenografia. Eu aprendi muito dessas técnicas e trago um pouco dessa ideia que hoje se dá o nome de neurociência ou neuroarquitetura, mas antes mesmo de se falar disso, eu já trabalhava um pouco com essa ideia de experiência completa, porque isso vem muito da minha vida na cenografia. Então, eu tive grandes professores no mundo do cenário, porque daí quando você trabalha com cenário, você tem outras ferramentas diferentes das ferramentas da arquitetura. E Você cria uma visão muito diferente para a arquitetura, né? Sim, você tem outras técnicas construtivas, você pensa sobre uma outra ótica, você tem muito mais liberdade artística, porque aquilo vai ter começo, meio e fim, não é como uma coisa, como uma arquitetura que Sim. você tem uma responsabilidade daquilo durar muito. Então, e daí você consegue aplicar essa coisa da cenografia na arquitetura e a cenografia te exige você olhar com esse olhar da experiência, dos sentidos, porque às vezes você tem uma atuação, você tem um número de circo, alguma coisa que vai interagir com a obra, então você precisa estar com esse olhar artístico mais aflorado. Olha que interessante. E aí você coloca isso também nos seus projetos interiores. Mas eu imagino que você faça também projetos arquitetônicos até no O que eu, Jamer. o que eu menos faço é projeto de interiores, né? A gente tem no escritório, a gente gosta de fazer projeto de interiores daquilo que a gente constrói. Então, as residências que a gente faz, o projeto arquitetônico, a gente não lembro de algum dos casos que a gente não tenha feito interiores. A gente sempre faz. Ah, Porque é uma coisa construída junto. é bem pensada É também, né, junto, gente? porque É quando você você faz o projeto de um quarto que vai ser construído, como que você não vai pensar no na layout. planta desse quarto? Né? Na luz que isso vai ter? Como que a iluminação natural vai interagir com o mobiliário? Então, a gente não consegue nem entregar um projeto hoje para um cliente de De arquitetônico arquitetônico. sem entregar o interiores junto. Então, a gente faz o pacote completo. E daí fica muito melhor para nós e fica muito melhor para Infinito o melhor para o cliente, cliente, porque, porque gente, isso nós estamos atendendo um caso de um cliente aqui que passou por 3, 4 arquitetos, então é muito difícil você conciliar né, o básico do projeto arquitetônico com a parte de iluminação, com a automação que foi pensada por outra Uhum. E pessoa. mesmo assim é Gente, isso difícil. aí é um pepino E mesmo na assim, certa. Para o cliente pior, né? Porque é. ele não entende isso, ele não faz ideia do que tá, do real, do que acontece no dia a dia da obra, né? E aí gasta muito mais, né, Felipe? E eu Porque afinal de digo, contas, te digo uma coisa, Aninha, ainda mesmo assim é difícil fazendo as duas coisas juntos. sim. Porque o cliente, quando ele. Isso 20 anos depois a gente começa a entender um pouco a lógica e a dinâmica da coisa.
no arquitetônico, geralmente o cliente ele confia um pouco mais em você. Ele entrega nas tuas mãos um pouco mais de facilidade, até às vezes por um desconhecimento maior dele. Mas quando a gente começa a entrar no mundo dos interiores, você começa a ter que lidar com a intimidade da família. Sim. Daí isso fica um pouquinho mais complexo. E às vezes você tem que fazer um esforço. Então, se já é difícil quando você faz as duas coisas ao mesmo tempo, quando não faz é muito mais, porque daí você perde o controle. Né? Por exemplo, você faz uma casa contemporânea, concreto aparente, branco, grandes planos de vidro, e mesmo assim, às vezes o cliente te pede para você fazer uma cozinha mais clássica, provençal, E aí usar você metais consegue misturar, né? rosé, assim, coisas que, papel de parede, que, sabe, que é o mesmo cliente, são os mesmos arquitetos que às vezes falam, mas não tá alinhado com a casa. Quando é você que fez o projeto arquitetônico, você tem um pouquinho mais de ferramenta. Quando Até não é porque a intimidade é você, maior, né? Você quando consegue alinhar mais, e né? quando não é você que faz o de interiores, ele acaba fazendo, às vezes o arquiteto faz da forma como ele gostaria que fosse, enfim. E às vezes a gente perde um pouco essa chance ou às vezes cria essa ruptura entre o arquitetônico e a assinatura interna da casa. Sim. Até porque quando se faz o arquitetônico interiores também, você acaba fazendo um briefing já muito diferente, muito, né, alinhado com aquilo que você vai planejar lá no futuro, então, né? Então, tudo muda, na verdade, né? É. Você não fica um polaco de cada colônia, praticamente, num projeto em si, né? E tem uma dificuldade, assim, eu sempre falo, quando eu comecei a fazer estágio no primeiro ano da faculdade, o meu chefe, Maurício Pinheiro Lima, grande professor, ele entregava, eu participava das reuniões já de menino, ele entregava pro cliente um desenho técnico da planta, um corte e uma perspectiva feita à mão. E o cliente tinha que se satisfazer com isso. Hoje em dia, se você não faz um 3D completo, fotográfico, com vídeo, com realidade aumentada, não existe o entendimento. Então, por isso que eu falo, como que você não vai fazer interiores no projeto se entregar só as paredes brancas ou ele não vai entender nunca nem a escala do projeto arquitetônico, Nem a escala, fato. né? Nem que tamanho que tem esse quarto, se não coloca uma cama, um armário. Então, assim, faz parte. E a iluminação se não for pensada nesse momento também, né? Você perde Nossa, muito a gente, chance de perde. entregar uma coisa bacana. A iluminação realmente, eu sempre falo, gente, A luz é tudo. iluminação precisa ser feito o projeto no mesmo tempo que você faz o interiores. Porque tem gente que, né, alguns arquitetos ainda fazem todo o projeto. Ah, não, a luz eu resolvo depois. Não, gente, a luz tem que resolver na hora que você faz o 3D. É porque tem. Né? Por isso que a gente abre até espaço para os arquitetos virem na loja, vamos trazer a planta, vamos pensar junto no que pode ser melhorado, porque afinal de contas, assim, né? Não é todo mundo que está a par do que o que a iluminação de fábrica produz, porque uma coisa é você ver na Aerolute, certo? Outra coisa é a fábrica do Brasil produzir isso. Então, quem são, quais são os formatos, né? Qual é realmente o meu acervo brasileiro do que eu tenho aqui, das minhas né, da disponibilidade mesmo, né? Que aí isso tudo muda no projeto em si, né? Eu venho, por Qual é o exemplo, equipamento, né? eu venho aqui na loja, sempre que eu venho aqui na loja eu fico olhando para tudo, né? Fico olhando para os tetos, assim, eu preciso entender o que está acontecendo. Dentro do escritório, às vezes, a gente fica defasado. Eu conversei isso com os meus sócios. Falei, pessoal, a gente tem que ficar um pouco mais antenado na parte de iluminação ou estar mais próximo com as lojas, né? Especificar juntos, porque a gente fica fazendo o mesmo projeto por 10 anos, mas em 10 anos a indústria Não, muda da iluminação muito. já trouxe coisas muito mais interessantes do que aquelas que a gente está trabalhando. Sim. Então esse alinhamento é fundamental. E assim, a iluminação, por exemplo, nós aqui no Brasil nós temos a Expor Revestir, que é de revestimento, e nós temos a Expoluz, que é muito interessante e que vale a pena conhecer, porque o arquiteto normalmente ele vai na Expor Revestir, né? Mas a Expoluz, que acontece a cada 2 anos também, então pouco a gente vai, e isso é muito legal, porque você fica ligado nas tendências e no que existe de qualidade e de produto específico para cada ambiente da casa, sabe? Então é muito bacana isso, né? Ou então, se a pessoa não vai, ela precisa realmente ir atrás de uma loja
que tá porque é no dia a isso, dia, né? no Não DNA deles. é Tá porque vocês isso. entendem do projeto em si, mas a gente entende realmente do que é a mais, né? Do que pode ser feito a mais, né? E tem agora Então, a coisa toda da automação, né? que é E a incrível, automação que é um bom também papo maravilhoso. tem que estar nesse momento, estar no projeto, no momento do projeto arquitetônico. Se deixar para depois, você não consegue mais nem puxar ou preparar o espaço que precisa para receber a tecnologia, os equipamentos. Isso tudo é E, pensado gente, antes, é no projeto mesmo, não né? tem mais como fazer uma casa sem automação. Não. E a iluminação está na automação, né? Os Puramente. cenários, as possibilidades, né? Você chega em casa com a luz acesa. Você chega em casa com só a luz indireta Com café acesa. pronto, você chega em casa com café pronto, gente, Com a entendeu? trilha sonora que você escolheu, com a temperatura que você quer. Que é coisa mais. Isso pra mim é o segredo da felicidade. Você chegar depois de um dia de trabalho, cansado, numa noite chuvosa de frio curitibana, e tua casa está com as luzes que você quer acesas, aquecida, né, com a temperatura, com o som, com o olfato, com a assinatura de olfato. Sim. É E isso. o que é mais interessante, né, ao meu ver, é que tudo isso é possível, economicamente, inclusive. Uhum. Né? Não é mais uma coisa Não só para milionário. Não é só para milionário, que eu acho que isso é muito importante. E quando a gente fala automação, as pessoas, nossa, não vou gastar. Não, não imagina, não é para mim isso. Gente, é possível. A tecnologia está tão grande, né, que a gente Me lembrei de uma coisa agora. Me lembrei de uma coisa. A primeira vez que eu vi uma casa automatizada foi a casa de um dono de um shopping aqui de Curitiba. Isso deve fazer. Eu acho que tinha acabado de me formar ou estava no final da faculdade. Então deve fazer pelo menos 20 anos. E ele foi me mostrar como era a automação da casa dele. Ele tinha um quartinho de 2x2, era só fio. Era assim, era uma coisa extremamente complexa, toda cabeada por dentro. A casa toda era cabeada, ele tinha rebaixado um monte o teto para que essa fiação toda chegasse nos lugares. Hoje em dia não tem mais nada disso. Gente, não tem hoje nada, em é dia, tudo Bluetooth. Você precisa ter só um computadorzinho, que é um robozinho, que é o cérebro, que vai mandar a informação para a cortina abrir e fechar, e tá tudo no celular. Gente, hoje na laje, hoje você consegue ter um apartamento inteiro na laje, sem gesso algum, e ainda assim sua casa ser automatizada. É tudo Bluetooth, é Então tudo é uma inteligente. loucura, né? É um mundo à parte, né? Não tenho dúvida nenhuma, Felipe. Eu acho que agora, em agosto, nós teremos o Fórum LED, né? LED Fórum, na verdade. E eu estou indo, né, com alguns arquitetos também, né? E vai ser, assim, muito incrível. Porque imagina que o LED Fórum, ele sempre conta o futuro da iluminação, né? Então, antes mesmo de existir a Alexa, ela já estava lá no LED Fórum. Então, isso é muito legal, porque acho que a gente vai trazer muita novidade, muita coisa que ainda vai acontecer durante os 2, 3 anos, né? De novidades. E agora tem inteligência artificial chegando aí, a gente que a gente nem nem sabe o que que é vai um acontecer perigo, com a na gente. verdade, né? De verdade. A gente nem sabe se vai ter mais escritório de arquitetura, se vai ter... É realidade virtual. Isso eu posso que falar. né? Disso eu posso falar porque eu tô fazendo um projeto de metaverso. Olha, gente, Felipe, você dorme, Felipe? Mas o metaverso tem que... Assim, o metaverso é um espaço que precisa de projeto. Sim, não, com certeza. Então eu estou fazendo... Gente, parece coisa de ficção científica. Perceba, Mas pessoal? já estou há 3 anos no escritório fazendo projeto de metaverso. Onde as pessoas com seus avatares estão podendo se encontrar, Eu escuto falar 1 ano atrás, Felipe. Então, para a Roca Incepa, a gente fez há 3 anos atrás o primeiro metaverso do mundo dedicado à arquitetura e construção. Gente. Onde quase 3 mil pessoas puderam simultaneamente se encontrar, trocar informações, assistir shows e fazer reuniões por causa da pandemia. Felipe, você vai precisar voltar aqui, tá? Bora. Quantas vezes você quiser. Gente, eu não tenho dúvida, porque eu acho que eu passaria a tarde conversando com você. Eu falei que ia ser pouco tempo. Ele é muito interessante. Sigam ele nas redes sociais, por favor, pessoal. Me diga qual que é a tua rede social para o pessoal se conhecer o teu trabalho, que de brincadeira, tá, gente? Não tá... Perceba o seguinte, ele está à ponta da casa cor, pensando de outra forma. Então, ele pensa diferente, tá? Então, parabéns, tá? A gente tem que pensar diferente. Maravilhoso. Obrigado. Parabéns mesmo, né? Instagram, Felipe com P mudo no final, Guerra. Felipe Guerra. Estarei lá. Me adicionem. Gente, e as nossas redes sociais, então, para você seguir a gente no podcast é @iluminarpodcast no Instagram. Sigam o nosso YouTube também, nós teremos também no Spotify, tá? E eu também adoraria agradecer a nossa equipe incrível da Capto Studio,
que é quem faz tudo isso acontecer, minha gente. Eles chegam assim 2 horas antes, montam tudo só pra gente conversar. As pessoas não imaginam Ai, ninguém o que imagina, acontece da Felipe. câmera para trás. A Não. quantidade de fio. Ah, meu Deus, né? né? É fio, é a pessoas, equipe, a luz, é isso, tudo. né? Ajusta o cabelo, arruma não sei o quê, tira o brilho daqui. É, gente, mas é muito legal. Eu fico até emocionada mesmo, porque é muito bacana e eu fico muito feliz com o engajamento de vocês. Então vamos lá, gente, né? Dá like, né? Aperta no sininho, Se inscreve no canal, né? Que nós estamos aqui e certamente você irá voltar, porque a gente tem assunto para muitos podcasts aí, viu? E eu tô pertinho aqui, eu moro pertinho e o escritório é pertinho, então. E obrigado então pela parceria, tá? Eu que agradeço. Seja muito incrível, então, né? Então é isso, pessoal. Uma boa tarde para vocês, um bom dia, uma boa noite, não sei que horário que vai rodar isso. Tchau, tchau. Tchau, gente, até mais.